Fiz não deixei. Não, eu estou falando. O meu, eu cliquei aqui e iniciou a gravação. Vê aí. Tá beleza. Tá Beleza? gravando. Então vamos lá. Não vou gravar, não. Fica É para contigo testar aí. aqui. Ação de Tá graça. beleza, tá gravando. Sim. Ação de graça. Meu Deus, cadê o troço? Está aqui. Tomou o cálice e, tendo dado graças ao... Meu Deus. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Mateus 26, versículo 27. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graça que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá em Jurió da prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, experimentará escárnios públicos, será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, sorverá fel sobre a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o todo misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquista na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa. Saibamos agradecer aos recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Levemos os nossos pensamentos ao alto. Agradecemos nessas horas o Senhor da vida. E que possamos aprender a não injuriar, a não criticar, a sorver o cálice daqueles que malbaratam. Se os nossos interesses pessoais imiscuem, Senhor, diante de uma apresentação ou de uma opinião, que saibamos respeitar aquele, ouvir aquela, e assim, como acabamos de ler, no Monte das Oliveiras, os seus mais dignos companheiros de jornada o abandonou no carreiro. Façamos nós o melhor possível para estarmos mais fortalecidos na fé, que é a fidelidade plena. Pois agradeço pela honrosa oportunidade de contribuir nesses momentos, proferindo a prece de abertura do estudo da noite de hoje. Que Jesus envolva cada um de nós, envolva os nossos lares, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Né? Hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Né? O Roberto Consuelo se materializaram aí agora. A prece foi forte. Foi forte a prece. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos. Da parte, uma noite de paz. Consuelo não,
Esqueci, meu Deus do céu. É Consuelo? Não é Consuelo, não. Meu... É Consuelo e tem Elisa. Eu tô aqui, dona Lourdes, eu tô aqui. Eu sei, você está se sentindo melhor, amor? É Elisa ou é o Consuelo? Elisa estava com umas dores, né, Elisa? Não, eu ainda tô com dor. Ainda tô com dor. Já fiz a ressonância, vou no médico terça-feira. Ele vai ter que dar um jeito. Condor. É um avião. Quem me dera. O Condor é o pássaro sagrado do Chile. Pássaro sagrado? Verdade. Do Chile. Do Chile? Condor? É. Ah, tudo bem. É um pássaro preto enorme da família do urubu. Só que é E, muito... aliás, o urubu é quase o pássaro sagrado do Brasil também, né? Que é a maior torcida do Não, urubu. mas o Né? Condor é maior, o Condor é maior que o urubu e mais bonito. Muito mais bonito. Se E voa parece, mais alto. Né? ele nem se parece com o urubu. E você vê ele voando no céu, ele é enorme. Daí. Não sabia, vivendo e aprendendo. Bom, nós vamos para a pergunta 525. Nós acabamos de estudar os pressentimentos, né? Onde os espíritos falaram, né, sobre o pressentimento e a voz do instinto. Né? E é interessante isso porque, né, o pressentimento é geralmente um aviso de um espírito amigo. Mas há também aquele pressentimento, que é aquele sentimento nosso, que é aquilo que está na nossa programação. Nós não temos a lembrança, mas está no nosso inconsciente, e quando chega a hora, está chegando próximo, a gente sente aquilo aí, né? Aquela sensação, né? E sobre isso, né? Kardec agora dá uma pequena mudança no assunto, mas é um assunto muito palpitante. Vamos lá, Elisa? Vamos lá. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9. É a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Né? Será que alguma coisa já aconteceu comigo? Eu notei que houve uma mudança assim, brusca de planos, ou, né, um imprevisto, ou então algo que eu. Imprevisto porque a gente não estava prevendo e acontece, né? Algo que eu não contava, ou algo que poderia ter acontecido e não aconteceu. Eu acho que todo mundo já teve algum porém desse, né? Já aconteceu alguma coisa desse tipo, certo? Por exemplo, uma pessoa tá lá na Bahia, que eu conheço, contou uma vez para gente que ela foi pegar um ônibus, e quando ela subiu no ônibus, era na época que ainda tinha trocador, né? Ela meteu a mão na bolsa e não achou o dinheiro de jeito nenhum. Não achou o dinheiro. O que é que ela pensou? Meu Deus, acho que eu esqueci de botar o dinheiro na bolsa. Pegou para o trocador, olha, você pode pedir um motorista para mim descer, porque eu estou sem dinheiro para pagar a passagem. Tá? Desculpa, tá? Mas tem que... Né? O trocador, tudo bem. Desceu. Quando ela desceu, tinha um banquinho lá no ponto de ônibus, ela resolveu sentar e dar mais uma olhada na bolsa. O ônibus foi embora. E bolsa de mulher é uma coisa meio complicada, né? Diz que bolsa de mulher tem quase 1.000 compartimentos. Né? 300 que elas conhecem, 400 que elas imaginam que tenha, né? E não conhecem. E 300 que elas nem têm ideia de que conhecem. Pois é, metendo a mão em um desses compartimentos, achou o dinheiro. Aí ela pensou, meu Deus do céu, o dinheiro estava aqui, eu que não prestei atenção. Ela esperou mais uns 10, 15 minutos, veio outro ônibus, ela pegou o ônibus, pagou a passagem. Quando chegou lá na frente, né, já perto do ponto que ela ia saltar, o ônibus que ia na frente
né? Sofreu um acidente feio, horrível, 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 horrível. Isso foi em Salvador, que aconteceu há muitos anos atrás. Essas coisinhas, já aconteceu com algum de vocês? Algum tipo isso aí? Não é acidente somente, não. A chave sumiu. A chave sumiu. A gente revira a casa, revira os bolsos, revira as gavetas, revira tudo, né? E a gente tinha um compromisso, né? Tinha algo a fazer. E como é que vai sair de casa, trancado em casa, sozinho, sem a chave? Desculpa, gente. Estou falando aí que está forçando mais. Bom, passada a hora do compromisso, não dá mais para ir. Quem surge em cima da mesa? A chave. E aí? Alguém quer falar alguma coisa, comentar sobre isso? Comigo aconteceu situações análogas, né? Várias. Eu que vivi no táxi, aconteceu uma, estou lembrando aqui, peguei um passageiro e ele disse, você vai continuar aqui por dentro da Gonzaga Bastos e chegando na frente você vai dobrar à esquerda e dobra a primeira, à direita. E ali tem eu não sei o nome daquela comunidade, por trás do Morro dos Macacos, ali perto do Jardim Zool. Aí mais à frente veio um carro disparado. Não conhecia nem a pessoa. Parou, me fechou, para. Mandou o rapaz sair do carro. Sai! E mostrou isso há muitos anos. Aí o rapaz saiu do carro e tudo mais. Falou, agora vai embora. Vai embora, volta para trás. Mandou o outro voltar. Aí ele veio e falou comigo. Você ia ser assaltado. Ele ia levar teu carro lá em cima, ia assaltar e iam deixar pegar. Estou fazendo isso agora. Né? E não foi só isso, não. Outras coisas aconteceram comigo também. Sempre eu tive, graças a Deus, nessas, né, assistências. E desesperado, eu nunca fiquei. Lembro certa feita dirigindo o ônibus, vou fechar, a última. Eu vinha da cidade, do centro da cidade, logo no começo, quando eu comecei a dirigir o ônibus, e estava cheio, mas cheio de passageiros. Na época, a linha amarela não existia, a linha amarela não existia. Mas o viaduto que entra ali existe, né? Existe. Na época do Faria Timbó. Olha, quem sai a entrada da Avenida Brasil, a linha para entrar na linha amarela, vocês conhecem. Ali tem o McDonald's, tem o Hospital Federal de Bom Sucesso. Então aquela agulha sempre existiu. Não é que um danadinho, eu ia descer para dentro com o 336, ele entrava para dentro, para as Praças das Nações. E carros que subiam o viaduto para ir em direção a Bom Sucesso do outro lado. Ou indo para Inhaúma, lá para Higienópolis. Pois é, naquela época tinha direto para Higienópolis. Um cidadãozinho de um carro, ele veio, me cortou, nem pôs seta, não pôs nada. Olha, eu confesso a você, quando faz aquela na época, antigamente, em cima do laço, ele jogava para a direita, todo mundo caía para a direita e acertava e ia embora e não batia. Afrânio, eu confesso a vocês que estão aí me vendo, eu fiquei assim, ó, parado, segurando o volante, pisei no freio. Se eu não tenho assistência ali, olha, eu não era espírita, não era isso, não era aquilo. Eu só disse, meu Deus, graças a Deus, muito obrigado. Alguém pegou a minha mão, eu senti mão na minha mão. Joguei para a direita, voltei, aí saí para o lado direito e fui embora. Eu só olhei para o lado, não falei nada. Falei, meu Deus, muito obrigado. Aí o engraçadinho, aquele banco que fica, que Deus está chamando, sabe qual é? Aquele na frente que tinha antigamente. Hoje ali é roleta. Jesus te ama. O Jesus te ama também, o nome dele. Aí o cidadão disse assim, piloto é piloto mesmo, hein? Eu olhei para ele, dei um sorriso amarelo, você não sabe nem o que está falando.
Poxa, não é fácil não, tá? Toca o barco, ainda tem outras para contar aqui. É só para poder, enquanto você foi beber água e não trouxe o copo com água, vou bloquear aqui. Alguém mais quer falar? Alguma situação assim? Seu Roberto, Consuelo, Dona Luz, Elisa? Exemplos são muitos, né, que acontecem na vida da gente, né? Todos nós, acredito que todos nós temos tido esses avisos, essas ajudas. Está sempre acontecendo na vida da gente. Então, E essa pergunta tem muito a ver com aquela 459. Exatamente. 459, né? A pergunta sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Né? E os espíritos respondem muito mais que supões. De ordinário, são eles que vos dirigem. Né? 459. Então tem muito a ver aqui, até com a resposta aqui, porque eles, nós damos muito trabalho ao plano espiritual. Damos trabalho demais. Eles estão sempre atentos, né? Porque nós somos, vai dar rolo se eu falar, crianças espirituais. Então nós precisamos de uma atençãozinha maior. Né? Como os maus meninos, nós precisamos sempre ter uma atençãozinha maior. E eles estão sempre ali dispostos, né? A fazer as coisas dentro das possibilidades deles, dentro até onde Deus permite, né? Deus permite também, que tem que ter tudo, tem que ter a permissão de Deus, né? E também do que nós merecemos, né? Nós merecemos. E isso é muito interessante, porque nós somos assistidos, eu acho que não tem aquela propaganda do colchão, né? Um terço da sua vida você passa sobre ele, não é isso? Eu acho que os 3 terços da nossa vida os espíritos nos ajudam, porque quando a gente está sobre o colchão também, a gente está saindo do corpo, está emancipando e vai fazer algo também, né? Ou trabalhar, ou estudar, ou também ter gostos e gostos e gostos, vão para outros lugares, né? Então tem muito a ver com essa pergunta. Alguém mais quer comentar sobre a pergunta? Então, eles vamos ler a resposta. A pergunta é a resposta. Eu prefiro não comentar. Então, pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Bom, nós estudamos aqui o tempo todo sobre esse negócio de protetores, que é os bons e os maus. Então, nós recebemos conselhos dos 2 lados. Ninguém está imune a isso. Tá? Ninguém está imune a isso. Os 2 lados vão nos aconselhar. Os que nos querem bem, os que nos querem mal. E o livre-arbítrio é nosso. A escolha é nossa, a vontade é nossa. Então, tudo parte também de nós. Né? Que nós vamos aceitar ou não. Mas, vejamos aí a pergunta qual é. Alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, que pois que vos aconselho. Volta a 459, né? Praticamente vos dirige. Mas só que Kardec era um cara mesmo... Mas peraí, vocês não compreenderam direito minha pergunta. Presta bem atenção. Aí foi feita a pergunta da letra A. É como se ele falasse assim: tem algum modo, alguma ação, algo assim mais palpável, material, para a gente entender isso? Olha só o que Kardec está perguntando aqui na letra A. Pelo pensamento, tudo bem, eu já soube lá atrás, estamos estudando isso, estamos compreendendo muito bem. Eles vêm, né, intuem, a vozinha fala lá dentro, etc, etc. Mas queremos algo mais palpável. Né? Alguém quer falar sobre isso? O Jorge deu o exemplo de palpável. Eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante, que antes de fazer a pergunta e ler a resposta da letra A,
Quem aí viu aquele filme daquele rapazinho que cantava aquela música? O filme, acho que era La Bamba o nome também, a música é La Bamba. Né? Eu sempre, né? Morena. Então, a história desse filme é uma história muito interessante, a história desse rapaz. Ele era muito pobre, mexicano, morava nos Estados Unidos, né? E tratado com todo, né, preconceito, etc. E aí ele era muito bom de coração, muito tranquilo, não ligava muito para isso, continuava a vida dele, e sempre com a viola na mão, né? E um dia, não me lembro bem os detalhes do filme, sei que ele teve uma oportunidade e estava naquela época começando o tal do rock and roll, né? E as TVs americanas, isso foi a década de 50, eu acho, procurando talentos, né? Porque a programação estava no ar, a programação cara, tinha talento. E começou a descobrir um aqui, um ali, e de repente ele estourou nas paradas com essa música, né? Estourou, até hoje ela é conhecida, né? Eu acho que o mundo inteiro conhece essa música. E ele começou a, né? Hora está no programa de TV em um lugar, hora está dando show em outro, e voando para lá e para cá, né? Ficou bem financeiramente, ajudou muito a mãe, que eles moravam no Contâneo, inclusive, né? Contâneo, lá no bairro pobre, lá não me lembro a cidade. E continuou. Aí até que um dia, esse aqui é o triste até do filme, olha só, vai ser um exemplo para pressentimento e um exemplo para esses acontecimentos materiais. Muito bem, ele estava, ele foi dar um show com outros 3 rapazes que estavam também no auge do sucesso. Inclusive, um é muito famoso, acho que é Rick Valley, não sei. Bom, na hora de pegar o avião para voltar, estava muito frio o local, mas ele, mesmo sentindo muito frio, o pessoal falou, vai o fulano e o fulano, deixaram ele de fora. E ele pensou, né, é melhor ficar por aqui, mesmo com muito frio. Estava muito frio mesmo, o negócio não é igual aqui no Brasil, não, né? 17 graus é frio, lá 17 também, abaixo de zero. Mas aí alguém falou, não, vai ele, né, eu não me lembro o nome dele, vai você, no lugar do outro. E, não, eu estou bem aqui. Não, você está aí, pode até adoecer, você está sentindo muito frio, não está bem agasalhado, vai você. E ele olhava assim para o avião, olhava para os outros, não quero ir. E ele insistiu em não ir, os outros obrigaram ele a ir. Mas a gente via pelo olhar dele, né, o pressentimento que ele estava tendo daquele avião, com aquele avião. Quer dizer, olha só a voz do instinto falando. Ele pressentiu. Quem vê o filme vai ver isso. O olhar dele para o avião era realmente de pavor. Ele olhava assim para o avião. Não, vai você, e aquela discussão. Até que o avião estava quase saindo, praticamente jogaram ele dentro do avião. Né? Foi muito bem. O avião caiu e, naquele voo, desencarnou 2 grandes talentos. Ele era um e o outro, que eu não me lembro o nome. Os outros 2 que não voaram, né, ficaram vivos até ainda há pouco tempo. Então, a gente está vendo aí, tá? Pressentimento, né? Voz do instinto, e ao mesmo tempo que, se o avião caiu, há uma falha mecânica, uma falha do piloto. É uma coisa interessante isso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então, os espíritos podem, de alguma certa forma, né, além de influenciar, né, fazer com que algo aconteça. É aquela história da bala achada, que não existe bala perdida. Influenciar a pessoa para ir para um determinado local e acontecer, porque o acaso na lei de Deus não existe. Tudo é muito estudado. Tá? Os espíritos fazem as coisas muito certo, seguem as normas muito certo, segue o projeto reencarnatório muito certo, né? Tudo certinho. E as provas materiais, eu acabei de dar outro exemplo aqui, a bala perdida, a queda do avião, o Titanic, e assim por diante. O Ayrton Senna. E também pressentia. É.
Aí, o Ayrton Senna, na tarde anterior ao Grande Prêmio, ele andou no autódromo, assim, com a capacete debaixo do braço. Olhar a curva que o rapaz sofreu um acidente, ele tinha morrido um dia antes, né? O outro piloto. E, então, é uma coisa interessantíssima, né? Então, na vida, nas provas materiais estão aí. Não é que os espíritos, né, estão aqui para causar também. Não, são leis. Nós sabemos que essa questão do resgate coletivo está no livro Ação e Reação. São leis que juntam aquelas pessoas, levam as pessoas para o mesmo lugar, para que aconteça aquilo. Há necessidade daqueles espíritos passar por aquelas provas. E uns ainda estão tão presos ainda, estão assim, ainda não vão passar por esse desencarne, né? Difícil, que ainda ficam presos às vezes às ferragens. Nós vamos ler também lá no livro Ação e Reação. Os que já estão melhorzinhos, mais evoluídos, o povo já tem mais merecimento, são tirados de imediato. Alguns outros ficam lá bastante tempo. Eu estava vendo o Miramês fala sobre terremotos. E os espíritos agem sobre os espíritos da natureza, que nós vamos estudar daqui a pouco na 540 e pouco, né? Essa questão aí de provocar terremoto, provocar, né, a condição, né? A questão da chave perdida. Os espíritos podem criar tipo assim uma camada fluídica sobre a chave. Outra coisa, que a gente procura um documento, procura e de repente surge. No lugar onde nós olhamos 10 vezes e não achamos. Fala, Jorge. São duas coisas que eu vou citar rapidamente. Do Ayrton Senna até, inclusive, ele, para poder entrar naquela curva, a direção era muito rígida e o carro dele estava só em alta. E aqui, foi justamente a tal barra que entrou entre a viseira, né? Para você ver. Então tem um passado aí ligado a esses negócios. Uma outra coisa também, aconteceu muitos relatos de pessoas que iam lá para o Trade Center, né? Ia para as partes mais altas, aonde até os aviões foram jogados. O pessoal, assim, algumas coisas aconteceram e as pessoas esqueceram isso, assim, outros faltaram trabalho, que acordaram com mau pressentimento, e entre outras coisas. Relatos, né? Vários relatos, mas vários relatos mesmo. Inclusive, até, não sei, foi hoje não, foi ontem, acho que eu postei alguma coisa assim, em relação a uma senhora. Inclusive, ela ficou 27 dias, não, 27 dias não, 27 horas soterrada. Aí apareceu lá uma mãozinha, que obviamente é um espírito, foi lá e puxou ela, tirou ela e deixou ela, né? E disse que o socorro viria. E deu o nome. Deu o nome lá, tá lá no vídeo, não me lembro o nome, o Paul, o Michael, sei lá. E depois ela procurou saber quem era o bombeiro. Aí o pessoal disse, não, a gente não tem ninguém com esse nome por aqui, não. E ninguém estava. Os que morreram também não tinham esse nome. Aí. Então essas situações aqui, está no livro. Exatamente. Os espíritos, olha só como nós damos trabalho, até que para que a gente cumpra a nossa prova a contento, eles não sendo, veja bem, materialmente não é bom, né? A gente acha que não é certo, a gente desencarnar no acidente de uma forma assim, X ou Y, né? Mas se está no nosso projeto, é que isso é o melhor para nós. Nós não entendemos isso. E os espíritos estão ali, eles fazem que as coisas aconteçam. Daí a gente acha que isso é para o mal, não é para o mal. São resgates. São resgates que, às vezes, só passando pela mesma situação que nós provocamos, é que nós vamos aprender. Somente assim que há o aprendizado. Se nós fôssemos bons alunos, aquele que o Emmanuel fala lá no livro Consolador, que, né, que deu como exemplo Jesus, que foi um espírito que andou em linha reta. Andar em linha reta não significa que não errou. Significa que não errou duas vezes. Porque errar a primeira vez tem atenuante, eu não sabia. Errar a segunda vez tem agravante, eu sabia, errei porque quis. Tá? Eu quis dar uma de Deus, ser maior do que as leis divinas. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Está todo mundo calado, só eu já estamos falando. Seu Roberto, Consuelo. Não, Não, está tranquilo. Está sendo comentado, gente, né? São fatos reais.
Coisas que acontecem, realmente. A influência é a pergunta 459 que você já falou nela 2 vezes. Influencia os espíritos? Sim. Influenciam para o bem e para o mal. Dependendo do nosso merecimento e dependendo daquela oportunidade que estamos tendo naquele momento e aceitar a sugestão, aceitar a ideia. Isso aí. Elisa também não fala nada, Elisa? Prefere ficar calada? Não queria que você falasse. Estou com vontade. Mas isso é uma coisa, né, muito interessante, porque a gente vê que todo mundo tem muitas histórias a respeito disso. São muitas histórias, muitas. Tá? Eu acabei de chave porque um dia desse eu perdi a chave do carro lá na porta da firma. Tá? Não foi na porta da minha firma, foi na porta da firma do vizinho. E alguém foi tão bacana, olha só o que aconteceu. Eu perdi a chave, fiquei maluco, eu tinha que sair. Cadê a chave do carro? Não, saí. Isso era 8h30 da manhã. 11 horas chegou um amigo meu. Foi raro, foi bom você chegar. Eu perdi a chave do carro. E agora? Vai chamar um chaveiro? Isso aqui na Redondeza não tem, cara. Chaveiro aqui só lá na Vila São Luís, são 15 quilômetros. Ah, então vamos na tua casa lá na Penha. Vim aqui em casa, peguei a chave, ele me trouxe aqui, levei. Tal. Muito bem. No outro dia de manhã, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, no portão do vizinho tinha um prego no alto, assim, na coluna de concreto, tá? O portão. E lá no prego da coluna de concreto, quem estava lá? A minha chave. Alguém que achou, foi muito bacana o ato dessa pessoa, mas, ó, Senhor, dá crédito para essa pessoa, pelo menos nesse momento. Pegou a chave, botou no lugar visível. Tá? E eu já estava preocupado, eu ia mandar trocar o sem dedo. Porque o carro fica na rua, né? Quem achou a chave podia testar e achar o carro e levar, né? Eu ia trocar, não precisou. Quer dizer, é uma coisa impressionante, porque quem achou aquela chave, que eu procurei a rua, vasculhei, deve ter colocado aquilo lá, assim, talvez 10, 11 da manhã. Ou na hora que eu saí para vir aqui para pé, 11h30, meio-dia. E eu não me liguei mais de procurar também. Mas de manhã, por um acaso, eu olhei para o lugar assim, ué, está parecendo o meu chaveiro, era o próprio. Então, todos nós temos muitas histórias a respeito. E podemos ter certeza, tá? Conforme a pergunta 459, os espíritos estão sempre então nessa jogada aí, seja para o bem, seja para o mal. É muito interessante. Tá? Por que eu perdi minha chave, eu não sei. Até agora eu fiquei tentando. Quando eu vi essa pergunta aqui, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que será? De repente não era para mim sair naquele momento. Eu tinha que sair, né? Mas não era para sair. Aí não saí, porque eu só saí no outro dia, que o que eu ia fazer naquele dia tinha que ser de manhã. Eu saí no outro dia para esse problema, resolver esse problema. Então, sempre há uma lição por causa disso. Às vezes nós não entendemos, e nós gostamos muito do material, né? De ter os fatos concretos nas nossas mãos, né? E não é assim. Né? No mundo espiritual, ao qual nós pertencemos e não nos lembramos, as ocorrências estão lá registradas. O que tem que acontecer, o que nós vamos escapar, o que não vamos conseguir escapar, né? O que nós podemos também, né, atenuar através do trabalho no bem, o amor cobre a multidão de pecados, tudo é registrado. Eu até me lembrei que eu estava lendo também o Irmão X essa semana a historinha da senhora que era costureira e desencarnou. Acho que o pessoal, todo mundo conhece essa história, ou não? Conhece, Jorge? A senhora que era costureira e desencarnou? Não estou lembrando. Foi contado, quando ela desencarnou, olha, a senhora está muito bem, parabéns, foi bem recebida no plano espiritual. Vamos ver agora a sua ficha. Depois que houve a festa. Tá, estou lembrando. Né? Quantidade de linhas, quantidade de botão, de desperdício. Olha só, ela fez tudo isso, só houve um problema, desperdiçou demais. Então ela tinha que voltar para recuperar isso aí, esse tempo perdido com o desperdício que ela criou, já fez. Aí eu fico pensando em nós, na água, né? Na luz.
e outras coisas, os desperdícios que nós praticamos. Que é isso aí, Jorge? Papel. Papel, né? A árvore agradece. Nós vemos as coisas, as historinhas espíritas, parece que, né, é bonitinho, tal, mas não é não. É para nos alertar em relação a tudo isso. Porque tudo que nós fazemos, é isso que eu quero chegar nesse ponto, está sendo anotado. Tudo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que Jesus fala, né? O famoso orai e vigiai. Temos que nos vigiar muito. E só orar não vai adiantar, não. E essas perguntas aqui são a prova viva também disso. Os fatos materiais também que acontecem nas nossas vidas são, né, necessidades. E são, né, de uma certa forma, dirigidos. Tem uma pergunta que eu não estou lembrado qual é. Eu sempre erro ela. Acho que é 861. Deixa eu ver se é ela mesmo, senão nem vou também tentar, não. 861. Não, 861 é do assassinato. Não, não é 861, não. Não, deixa para lá, eu vou procurar, nós não vamos ficar procurando aqui. Mas tem uma pergunta que fala sobre essa questão que nós temos, né, de poder mudar, né, fazer essas mudanças, né? Bom. Afran, tem uma coisa aqui, tem algo, não está relacionado aí à pergunta que você está tentando procurar. Se achou aí, é rapidinho então que eu vou falar. No livro A Gênese, no capítulo 2, no item 24, sob o título A Providência, o Kardec cita o seguinte, por exemplo, em relação a isso que nós estamos conversando, nós estamos mergulhados no pensamento do Criador, que ele dá um nome aqui, no começo, lá atrás, de fluido inteligente universal. Por que o fluido inteligente? Ele estava conversando, explicando a terceiros, porque Deus é a causa primária. Depois, fluido universal. Não é? Então, aí ele faz a comparação. O corpo é oriundo, o espírito é algo que a gente que não tem uma definição na nossa linguagem, no nosso idioma, e nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Só para finalizar, o pequeno pensamento, às vezes, ou de crítica, ou de, sei lá, o que for, chega ao Criador. E o Kardec diz, não é só na ambiência onde nós moramos, no mundo onde nós residimos, mas as outras instâncias que nós não conhecemos. E mais na 27, mais da frente, ele pergunta a visão de Deus, né? Eu não vou falar, porque senão vai tomar mais tempo. A pergunta é fatalidade. Está na Gênesis, tá? Fatalidade, gente. Tá? Vamos ler a 851, Elisa? Só para a gente... Só ler, não vou nem comentar, não. Beleza? Está sem som. Está bloqueado lá. Desbloqueou. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Ok, a gente está comentando também sobre isso aí. Também faz parte do nosso comentário sobre essa questão das coisas que, né, acontecem conosco. Tem que acontecer. E o livre-arbítrio? É uma pergunta muito interessante. Aí vamos entender o que é que os espíritos nos respondem aqui. A fatalidade existe
unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Eu não ia comentar, mas olha só, esse pedacinho significa o seguinte: quando nós escolhemos a prova, olha a tal da voz do instinto aí, tá? A fatalidade. É necessária mesmo. A voz do instinto, que se fala na perguntas anteriores sobre pressentimentos, tá? Vamos lá. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear. Deixa eu comentar isso aí também. Então, veja bem. A parte física que Kardec pergunta na letra A é isso aí. Né? Na letra A da pergunta que nós estamos lendo, a 525, né? Kardec pergunta justamente, existe que outra influência que não seja somente pelo pensamento, ou seja, ação direta sobre o cumprimento das coisas? Bom, as provas morais. A prova física, quando a gente cria para nós, está na programação, né? Poxa, o Segismundo vai reencarnar com o problema que ele vai ter no coração para desencarnar na X idade. É fatalidade. A fatalidade existe, é isso aí, no nascimento e às vezes desencarna outros problemas que existem, né? Agora, quando fala das provas morais, aí sim nós podemos fugir de algumas coisas, atenuar, digamos assim. Tá? Então vamos lá, Henrique. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Certo? Então, as coisas acontecem dentro de uma programação, os espíritos estão vendo. Agora, essa questão das provas morais, que são poucas, que é geralmente onde a gente mais fraqueja, né? A gente mais cai nisso, a gente tem mais dificuldades de manter, né, um nível moral elevado. Infelizmente, são milênios nessa luta, agora que nós estamos começando, nós estamos no despertar, né, abrir nossos olhos para essas coisas. Então, a necessidade de vigilância se torna maior ainda. Alguém quer comentar mais? Jorge, quer comentar, seu Roberto? Eu só vou comentar, é rápido. No livro Céu e Inferno, tem um caso lá de Victor Leblanc, uma coisa assim. O nome dele é Victor, Espíritos Felizes, tá? Ele fica depois da senhora, a viúva Fallow, uma coisa assim. Esse é um garoto de 20 anos de idade que ele desencarnou. Ele desencarnou, semanas depois já estava dando comunicação, que ele foi... alguém conhecia, e aqui ele fala em provação, né, o que você acabou de ler na fatalidade, a questão das provas. E esse garoto pediu para reencarnar para ajudar a mãe dele. E até os 20 anos de idade ele fez de tudo. Mostrou que era uma alma realmente de qualidade. Suportou as provações que ele escolheu. Tá? Ele tinha um problema de saúde, a mãe dele era doente. E ele escolheu renascer onde? Nos portos, ali na cidade de Lyon, que vivia onde tinha aqueles musicais lá de cancan, aquelas coisas todas ali, jogo, roubo. Ele ali era uma criatura realmente, né, correta. Não deixou se arrastar por certas situações. E a mãe dele teve um sonho certa feita, à noite, no dia que ele ia, né, passar, a ambiência, ela sonhava uma ambiência toda escura e no meio uma luz brilhou aos olhos. A mãe dele emancipada. No dia seguinte, está lá escrito isso. Aí depois veio, ele foi a óbito. Aí veio um relato de um médium, colocando, né, a situação, um relato do médium que não é em relação ao rapaz, né? Esse Vitor.
realmente é algo aí o que está sendo, né, colocado nessa questão da fatalidade, enfim. Fatalidade. É igual o caso do cantor, né, do La Bamba, né, que também é um avião, né? É isso aí, fatalidade. Quer dizer, os espíritos podem agir para que isso aconteça. A bala perdida, que não é perdida, é achada. Tadinho, ia passando na hora. Não, infelizmente, infelizmente não. Tá lá, tá anotado lá, que a gente não lembra, né? Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, Elisa, vamos ler a letra A, a resposta. Vamos lá. Letrada 525. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelo pensamento, pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. As leis de Deus estão acima de tudo. Eles só atuam dentro do que realmente é necessário, foi programado, etc, etc, etc. Nunca fora das leis. É por isso que o espírito do mal, quando atua em cima de nós, em qualquer um de nós, eles têm um limite para conseguir algumas coisas, né? Mas, por exemplo, hoje nós vamos ter que dar um jeito de ele desencarnar. Não é assim. Não é assim. Hoje nós vamos dar um limite. Há um limite. Dentro desse limite, eles também vão trabalhar. Só que veja bem, estou falando de espíritos do mal, tá? Que querem fazer o mal. Mas eles vão chegar até um certo limite. Por isso que quando eles vão encarar uma pessoa que está no bem mesmo, que a pessoa que já está, eles não conseguem nada. Porque a pessoa não tem, assim, não dá a eles a oportunidade nenhuma, não abre brecha nenhuma para eles. Não conseguem nada. É assim, por quê? Dentro das leis da natureza, né, aquele que está, né, fazendo o bem, está trabalhando no bem, ele tem uma proteção, né, que a proteção não é o escolhido, é o eleito, não que está se fazendo merecer. Mas mesmo assim, dentro dessa proteção, se tiver que passar alguma coisa que está lá dentro das suas provas, vai passar, vai passar. Tá? Mas estão falando assim, os espíritos, para provocar isso, somente se tiver escrito lá, anotado, tá? Dentro do código de barra do encarnado. Certo? Tem um caso aí que foi estudado já por nós, lá no Mundo Maior, o caso Fabrício. O pai, ele deserdou, né? Depois os três irmãos, deixou dois para um lado e o outro para o outro, todo mundo depois. Aí os três irmãos virou obsessor dele, não é isso? Ele depois começou a ter os problemas e etc e tal, pererê, pororó, poruru, enfim. É esse detalhe aí que nós estamos vendo. Aí você falou o Calderaro depois, né? Alguém de cima deu ordem, porque ele já estava tão agastado em decorrência da doença, né? Aplicou um passe no coração, acalmou o coração, aí um passe longitudinal, ele ficou bem, veio o neto, que era o pai, com 8 anos de idade, o garoto, né? E aí, né, ficou tranquilo. Será que... Aí ele deixou claro lá, né? Será que Deus perdoa aquele que roubou seus pais, seus irmãos? O garoto não sabe de nada. O moleque chegou, vovô, assina aquele checão e deixa aí que tu já tá indo mesmo, não vai precisar disso no outro lado. Mas o Calderaro disse, ele é que vai assumir tudo. Isso daí é o pai dele, vai assumir o tudo. dono, foi ele né, que é o dono do dinheiro, É o ele dono. que criou, né, fez tudo, né? Poxa, mas olha só, é o que eu tinha duas irmãs professoras e o médico. Não sei de quem ele era filho. Mas e os outros dois? Né? Será que não vão ter filho? Ou seria os irmãos que vão encarnar depois, né? Que vai fazer parte do conjunto. Ele vai ser o titular lá e os outros dois, sei lá, né? Os outros três. Né? Ele vai ser o dono do checão, aquele cheque. Desculpa aí. Ó, alguém quer comentar mais alguma coisa? Sou Roberto, Consuelo, Dona Lúcia, Elisa.
Está todo mundo de greve. Bom, agora vamos ler os comentários de Kardec, né? Falou alguma coisa, Cláudia? Vamos lá, Elisa. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar a sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Olha só o que Kardec está colocando aí. Viessem nos auxiliar por meio de milagres. Kardec não está escrevendo isso para lá fora, não. Está escrevendo para espíritas. Vocês concordam comigo? E nós ainda estamos nessa onda. Foi escrito em 1857. A gente está aqui o tempo todo. Milagres não existem. Né? A varinha mágica não existe. É isso? O pessoal acredita em fadas, nos gnomos? Pois é. E Kardec está colocando que as coisas têm uma programação. Por isso que ele falou. Eu vou repetir, acho que pela quinta vez hoje. O acaso não existe. Há uma programação. Essa programação, nós já estudamos isso várias vezes, né? Nós colocamos uma linha central, que é a linha do completista, e colocamos duas linhas laterais, onde dentro desse aí nós temos nosso campo de ação. Nós podemos trabalhar dentro disso aí. Fora nós não conseguimos. Por exemplo, eu com minha altura toda, essa minha estatura, esse corpo atlético que eu tenho, vocês já imaginaram se eu fosse jogar basquete? Né? Ia dar certo. Aqueles caras lá com 2,10 m, 2,20 m, eu com 1,75 m, não ia nem ver a cor da bola. E os caras realmente, atletas, né? Tudo. Né? Nenhum tem esse negócio assim, essa barriguinha bonita que eu tenho. Nenhum desses. É tudo barriga de tanquinho. Então, a minha possibilidade de jogar basquete, nula. Tá? Nula. Podia ser o melhor também nadador do mundo. Já viram o tamanho dos nadadores? O pessoal que nada? Tudo compridão também. Né? Tudo altamente veloz. Eu podia nadar muito bem, mas o cara dá uma abraçada, eu ia ter que dar 3. E assim por diante. Né? Tudo só acontece dentro da sua programação. Né? Cada um tem a sua. Para fora dessas linhas aí de laterais, nós não conseguimos passar. Eu quero casar com a fulana. Dá para casar que está aqui dentro, mas com a Angelina Jolie, a Zeta... Como é? Eu esqueci. Zeta Jones, né? Qual é o nome dela? Não está na minha linha de possibilidades. Está fora. Então não existe milagre, não existe varinha de condão, varinha mágica, não existe nada disso. Existe sim toda uma programação, e olha que coisa interessante, para todo mundo. É muita gente aqui encarnada e muita gente desencarnada, né? E o homem lá em cima não se perde. E seus lugares tenentes, os cristos, né, os outros, né, que a gente vê falar aí, também não se perdem. Sabem coordenar tudo. Por isso que o doutor Bezerra sempre fala, calma, Jesus está no leme. Tudo isso é bem coordenado. Uma coisa que realmente, para a nossa cabeça, é complicado de entender. Muito complicado. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo. E muito natural o que se executa com o concurso deles. Olha só, o que está oculto para a gente. Né? Mas ele já está falando com a questão de entendimento. Nos parece, né, a intervenção deles. Porque para que se faça essa programação acontecer, fluir,
Né? Aí a gente fala, onde está a justiça? Isso aí. Onde está a misericórdia? Isso aí. As coisas funcionam perfeitamente. Nada acontece mesmo, né, sem a permissão e sem as vistas de Deus. Impressionante isso, né? Um dia nós vamos compreender isso mais profundo. Mas esse dia eu acho que a gente já vai estar trabalhando junto disso, né, para compreender. Falta pouco tempo. Vamos lá. Alguém quer falar? Então, vamos embora. Assim é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que se porão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tem em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o livre-arbítrio. Aquele encontro casual, que geralmente esse encontro casual é até meio assim, perigoso, tá? Geralmente, quando acontece encontro casual em jovens assim de 18 a 25 anos, essa faixa, geralmente acaba na igreja, né? Em casório, né? Às vezes, né? Do nada. Aí se encontra no trabalho, na faculdade, numa igreja, né? No esporte. Parece ser casal. Parece ser casal. E daí nasce, né? É interessante isso aí. Eu acho que aqui pouca gente pode falar assim, não, eu nasci, já era minha vizinha, minha esposa, ou meu marido, né? Estava lá. Não, todo mundo tem sua história, com certeza. Tá? Porque somos direcionados para que aconteçam esses encontros. Tá? Tipo assim, na hora certa, no lugar certo. Tá? Eu estou dando um exemplo, tá? Dando um exemplo de casamento, mas esses encontros estão tudo em nossas vidas. Várias outras ocasiões, no emprego também, né? Etc. Certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Nós podemos considerar tudo isso que foi falado, isso que foi dito e foi dito, que nada acontece que não passe primeiro pelo crivo de Deus. Por isso que o final da pergunta dá sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. As leis Exatamente. do conhecimento de Deus. E nada acontece que não passe primeiro pelo crivo de Deus. E se acontece, e permite que aconteça, é porque nós precisamos que isso realmente aconteça para nós. Só para completar o que o senhor Roberto está falando aí, gente, e ainda tem um minuto, vamos na resposta da pergunta 115, no meio da resposta, a gente vai entender que o senhor Roberto falou isso é isso. Vamos lá? O que o senhor Roberto falou aí. Vamos lá, Elisa, 115, no meio da resposta. Olha só que coisa mais chata, no meio da resposta. No meio da resposta, você pode começa assim, passando. Tá, mas achei. Achou? Olha só, no meio da resposta está escrito, passando pelas provas. Só esse pedacinho. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Só isso aí. As provas que Deus lhes impõe. Sabe, quando nossos filhos, tá, precisam aprender as coisas certas, que nós lhes impomos, né, falar assim, tem que ser assim. Usamos da energia, porque a gente quer o quê? O melhor para eles no futuro. Não é impor com, eu sou Deus, vou impor, não. É o amor enérgico, tá? Mas veja bem, está aqui. Deus aqui tá no comando, conforme fala aí na rua, né? Na minha cruz também, vou só ler aqui o que está escrito na minha cruz, vou ler a pergunta não. Logo no início da resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Bom, tá a minha cruz, quem quiser a cola, só botar essas duas perguntas, são casadas, tá? 115
com a minha crença são conexões, tá? Então, o que o senhor Roberto acabou de falar aí. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo. Tá? O livro da Gênesis fala sobre isso, né? Sobre a onisciência de Deus, né? Tudo. Bom, gente, encerramos. Vamos ficar para a próxima semana, pergunta 526, né? 526. Ok? Fazer uma propaganda agora, né? Sexta-feira, Paulo Estevam, né? Paulo Estevam. E tá, isso aí. Sexta-feira, segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, Jorge, pode desligar a gravação, né?